Amados irmãos, quanto mais examinamos a palavra, se aproximamos e buscamos mais a luz de Deus, mais nos afastamos das trevas e da mentira, dos conceitos errados, das doutrinas heréticas, dos homens mentirosos, dos princípios de Deus errados, dos movimentos vãs, das coisas vazias que vivem em nome de Deus. Quanto mais conhecemos e prosseguimos em conhecer a verdade de Deus, mais da mentira nos afastamos. Por que eu digo isso? Porque cada dia que eu ministro, e eu só ministro aquilo que eu recebo, que eu me alimento. Porque o que eu prego aqui é aquilo que eu me alimento e busco para o meu conhecimento, a minha vida, a minha direção com Deus. E quando eu recebo, eu também gosto de passar. E quanto mais eu vou me dedicando a examinar, a conhecer a verdade de Deus, Jesus, o Evangelho, cada vez mais eu vou estando mais convicto, mais firme e me afastando mais desses movimentos vãs em nome de Deus, que o povo vive nas suas congregações, nas suas solenidades, nos seus cultos, nos seus movimentos de Deus. Cada dia mais que eu vou me aproximando, buscando conhecimento, tendo intimidade com a verdade de Deus, eu me afasto mais da mentira. Eu saio mais do engano, das trevas, da escuridão. Eu não me comunico, nem compactuo, e nem aprovo, e nem sou conveniente com a mentira, com o engano, para agradar alguém, para ter a conveniência em algum grupo, para estar em algum lugar. O meu propósito é viver nos valores, nos princípios da verdade de Deus no Evangelho de Cristo. A causa que eu defendo, porque é daí que depende a minha vida com Deus. Não é de nenhum grupo, não é de estar em nenhuma igreja ou congregação de ninguém. A minha vida com Deus depende do Evangelho. E eu tenho que viver os princípios, estar firmado nos valores do Evangelho. Defender a causa do Evangelho é a defesa, o combate da fé, para eu não ser reprovado por Deus, para eu não me perder desviando do caminho da salvação de Deus. Eu tenho que estar sendo prudente e perseverar no Evangelho. E para isso eu preciso buscar, me alimentar cada dia mais do conhecimento de Deus, que está revelado para nós em Cristo, no Evangelho. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador. Cada vez que eu conheço e prossigo em conhecer mais a Deus, mais a verdade, mais a luz, eu me afasto, fica para trás a mentira, o engano, as trevas, que o povo vive em nome de Deus. Nos mundo mentiroso que o povo cria, o seu mundo de Deus, centralizados nos seus ambientes, vivendo suas adoração vã, sua vida de Deus vã, andando dentro de um movimento de poder de Deus, que não é o poder de Deus, porque o povo não examina as Escrituras e erram por não conhecer o poder de Deus. E aí vive nesse mundo mentiroso que eles entendem que é de Deus, dentro dos movimentos pagãos, os rituais vãs, o anátema. Irmãos, é muito importante a gente fazer o que Deus manda na sua palavra. Toda a advertência de Deus, para aqueles que querem viver com Ele, é para que tenham cuidado, sejam zelosos de conhecer e guardar a palavra dele.
Deus nunca adverte ninguém a se preocupar com vida religiosa, com sacrifício religioso, com ambiente religioso, em estar vivendo dentro de devoção, na hierarquia do homem, como se fosse para Deus, guardando nenhuma ordenança. O que Deus adverte ao seu povo é ouvir e praticar a sua palavra. Foi isso que Deus disse ao povo de Judá, através do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 22 e 23. Deus vai advertir o povo dizendo: eu nunca pedi a vocês, aos vossos pais, quando tirei do Egito, eu nunca pedi aos vossos pais, quando tirei do Egito, que vivesse uma vida de fé em mim, dentro desses rituais, dentro dessas solenidades, dentro dessa formalidade religiosa. O que eu quero de vocês é que vocês ouçam e guardem a minha palavra para fazer tudo o que eu vos tenho mandado, para que então eu seja o vosso Deus e vocês sejam o meu povo, quando ouvir e praticar e andar em todo o caminho que eu vos mando. Não é dentro da formalidade do sacrifício e da devoção religiosa, porque Deus nunca pediu isso a ninguém para viver uma vida de fé com Ele. A vida de fé com Deus é baseada e principiada na obediência à palavra, e não a ritual religioso, nem a penitência, nem a credo, nem a sacrifício, nem a flagelo, nem a nenhuma vida de formalidade religiosa. É na obediência à palavra, conhecer e andar com Deus no entendimento dele, pela palavra. É isso que Deus quer de nós. E eu fico olhando, irmãos, esse povo dentro desses lugares, desses ambientes que diz que é casa de Deus, não vou generalizar, mas a maioria, 99% desses ambientes que diz que é casa de Deus, onde tem lá um homem que diz que é ungido, que é o sacerdote, que é o soberano de Deus para o povo, eu fico analisando o conteúdo do que o povo recebe, do que esse povo está sendo ensinado. Eu vejo isso aqui no Face. Eu vejo isso nas propagandas dos ministérios, na propaganda das igrejas, o povo fazendo a propaganda comercial das igrejas. O que é que o povo lá dentro está recebendo? A primeira coisa que eu faço não é me encantar pelo ambiente. A minha prudência não é me deixar levar pelo líder, pelo pastor presidente, pelo homem, pela autoridade do homem. A minha prudência é estar mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, do que a me deixar levar pela aparência, pela vista. A minha prudência é estar mais atento a ouvir, para analisar se o que o tal pregador, o tal ungido, o tal profeta está trazendo a doutrina de Cristo. Porque se ele não traz a doutrina de Cristo, já não tem minha atenção. Porque a palavra não me orienta a me submeter a nenhum líder religioso. A palavra de Deus não me orienta a ser devoto e praticante e seguir a nenhum líder religioso de nenhuma religião. A palavra de Deus me adverte a ser prudente, a observar se tal líder, se tal profeta, se tal pessoa que diz que é de Deus, está pregando a doutrina de Cristo. Se não traz a doutrina de Cristo, eu sou orientado por Deus a não ouvir e me apartar de tal lugar, de tal líder, de tal direção, que não me leva, não me instrui na doutrina de Cristo. O povo não está dando ouvido a isso. O povo não é prudente para analisar isso. O povo quer viver o satisfatório. O povo quer viver a conveniência dentro dos ambientes, dentro dos seus grupos, dentro dos locais, nas suas atrações e entretenimento, em nome de Deus. O povo não está preocupado se tem doutrina de Cristo ou não. O que o homem está pregando ou deixando de pregar. O povo quer é satisfação religiosa. Porque Deus está mandando, Deus está revelando, Deus está decretando, Deus vai usar campanha de vitória, campanha da marcha, culto do azeite, culto da prosperidade, culto da colheita, meu Deus. O povo quer atração religiosa. Aniversário de pastor, de igreja, de conjunto, de coral, de jovem, de mulher, de criança. É tanta festa, tanta atração, tanto entretenimento, tanto sacrifício e devoção religiosa que o povo vive dentro das igrejas. E com isso, o povo está distraído da palavra. O povo despreza a palavra.
O povo não é formado no conhecimento, na instrução da palavra. O povo é formado em fábula, fantasia, de vida religiosa, em nome de poder e de profecias e revelação de Deus. Não tem a doutrina de Cristo. Não tem a formação para o povo ser discípulo de Cristo. O povo é formado para ser prosélitos, discípulos, seguidores, membros, propriedades, não de Deus por Cristo, mas de igrejas. Discípulo de homens, propriedade do sistema dentro da igreja. Analise o conteúdo desses pregadores. Seja prudente, como diz a palavra. Esteja mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, um esforço de sacrifício religioso vão, porque Deus não pede isso. Você tem que usar a inteligência, o entendimento, estar mais atento a ouvir, porque a fé, ela vem pelo ouvir. A vida com Deus é através do entendimento do que você ouve, para seguir a direção do Evangelho. Não é dentro de uma direção de sacrifício, prática, devoção, obrigação, ritual e formalidade religiosa. Então, seja prudente. Analisa, irmãos, o conteúdo da pregação desses muitos profetas, pastores e homens que estão aí em púlpitos de igreja pregando. Eles pregam, porque Mefibosete. Eles pregam, porque Davi, ele foi atrás da arca, a presença de Deus. Eles pregam, não é? A viúva, o azeite da viúva. Eles estão mais preocupados em pregar as coisas do Velho Testamento. Eles estão mais preocupados em pregar para você, Davi derrubou o gigante, você vai derrubar. Eles estão mais preocupados em pregar para você, olhe, Moisés trouxe o maná no deserto, Deus vai trazer maná para você nesse deserto. Eles estão mais preocupados em pregar para você, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque Deus vai dar em dobro o que você perdeu. Eles estão preocupados em pregar para vocês isso. Agora eu pergunto, os apóstolos, eles se detinham para instruir a igreja por algum exemplo de Mefibosete? Por algum exemplo de marcha, de campanha, de azeite, derruba gigante, muralha de Jericó, porque Deus usou Golias para derrubar, usou Davi para derrubar Golias, vai usar você para derrubar o gigante? Hoje a pregação não é nessa base, não é nesse contexto, não é nesse conteúdo, a pregação não é levada a isso. É muito raro, meu irmão. Seja prudente e analise para você ver. É muito raro você ver um pregador se detendo nas cartas apostólicas, pregando para você que pregar é ensinar, é instruir, é orientar, é corrigir. Mas analise a pregação desse pessoal, desses cheios da unção. Os maiores movimenteiros, eles só usam texto para emocionar o povo. Velho Testamento. Porque Deus aumentou o azeite da viúva, Deus vai aumentar o seu azeite. E eles levam tudo para massagear o ego de quem ouve. A pregação deles é para alegrar o povo. É muito raro você ver um pregador se detendo. Pregar é ensinar, pregar é instruir, pregar é corrigir, pregar é orientar. É muito raro você ver um pregador instruir e orientar o povo como os apóstolos orientaram nas cartas apostólicas. Eles não se detêm no Novo Testamento, sabe por quê? Porque se eles pregar a doutrina de Cristo, o que os apóstolos pregaram, eles vão se condenar no que eles estão pregando. Porque eles querem pregar campanha da marcha, derrubando a muralha de Jericó, campanha do azeite da viúva. Eles querem pregar isso. E se eles for pregar o Evangelho, eles vão ser condenados, reprovados. O Evangelho não ensina isso a ninguém. O que eles querem pregar é o movimento no monte, é o movimento de poder, de profecia, porque Deus está fazendo reteté. O Evangelho não ensina isso. Se eles pregar o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, eles vão reprovar os ensinos todo e o maldito que eles ensinam para o povo viver dentro de igreja. É por isso que eles não pregam, não se detêm no Novo Testamento, nas cartas apostólicas, na doutrina de Cristo, o Evangelho. Eles pregam para o povo, faz um teatro, um malabarismo, eles pegam o texto do Velho Testamento, enfeita e criam uma interpretação maldita, porque a ideia do dízimo é do texto do Velho Testamento.
que não tem nada a ver para a igreja. Não é doutrina de Cristo. A ideia de batismo nas águas não é doutrina de Cristo. Cristo não mandou ninguém ser batizado nas águas para ser membro do corpo dele. A ideia de guardar o sábado não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não ensina isso. A ideia de campanha, de pacto, de voto, de culto, de ritual, de movimento, de reteté, culto da unção, culto do profético, culto disso, isso tudo não é evangelho. Isso é paganismo. Isso é anátema. E por que eles não pregam o evangelho? Eles não se detêm em pregar o que Paulo orientou a igreja nas cartas apostólicas, o que Pedro orientou as igrejas nas cartas apostólicas. Por que eles não pregam isso? Porque se eles pregar a verdade do evangelho, vai reprovar todo o ensino que eles estão dando a vocês. E vocês não vão ser mais negócio deles. E vocês não vão ser mais o lucro deles. E vocês vão conhecer a verdade e vão ser livres da mentira deles. E eles não querem isso. Eles querem vocês lá, dentro da casa dele, como se fosse a casa de Deus. Eles querem vocês lá, levando o tesouro, a oferta financeira para a casa dele, como se fosse para a casa de Deus. Eles querem vocês lá, dando 10% para manter a ostentação dele, a vida dele, o comércio dele, como se fosse dar em ato de gratidão a Deus. O evangelho não ensina isso, tá? O evangelho não ensina isso. Quem ensina isso são os mentirosos líderes religiosos das igrejas evangélicas, chamados de pastor. Jesus não ensinou isso a ninguém. Meu irmão, seja prudente, irmão. Ah, mas eu vou dar o dízimo. Jesus ensinou a dar o dízimo. Ah, mas tem que ser batizado. Jesus ensinou alguém a se batizar? Não pega texto isolado para criar essa doutrina. Porque Jesus, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem for batizado será salvo. Jesus não está falando de batismo de água de igreja. O contexto ali não tem nada a ver com esse ensinamento que hoje os pastores colocam. É só você ser discípulo de Cristo, irmão. Guardar a palavra de Cristo e perseverar na palavra de Cristo, que você vai ser livre do engano. Ah, mas tem que subir um monte para buscar a presença de Deus. Jesus ensinou isso aonde? Ah, mas tem que fazer a campanha da vitória para Deus trazer minha vitória. Jesus ensinou isso? Ah, mas tem que fazer a campanha da prosperidade, campanha da colheita, campanha de avivamento, tem que ir para um monte, tem que vir para a vigília, para encontrar e ser mais cheio de Deus. Jesus ensinou isso? Ah, não, porque se você não estiver numa igreja, não é de Deus, não é salvo. Jesus ensinou isso? Meus irmãos, saiam da mentira se vocês quiserem vida eterna com Deus, deste mundo quando partir, ir para a vida de gozo, de paz em abundância. Só vai, não é quem está dentro de nenhuma igreja ou religião, só vai desfrutar dessa vida, dessa promessa, dessa vitória, quem perseverar até o fim. Não é perseverar numa vida dentro de igreja, dentro do sacrifício e do ritual da devoção religiosa. É perseverar na doutrina de Cristo. E se manter firme e fiel até o fim. Tendo pouca força, guardando a doutrina de Cristo e não negando o nome dele. Não é guardando vida religiosa de obra e sacrifício de igreja. Aprendeu? Conheceu? Então creia para ser salvo e bem-aventurado. Amém? Seja livre. Saia do meio deles, que estão indo para uma direção diferente. Se você quer estar firme em Deus, quer caminhar na direção com Deus para a promessa de Deus, esteja em Cristo e a palavra de Cristo esteja em vós. Muita gente está mais preocupado em estar em igreja e a doutrina da igreja está cumprindo. Jesus não ensinou isso. João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, esse é o caminho que nós temos que andar com prudência. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé ou se já não fostes reprovado. E todo aquele que não está na doutrina de Cristo está reprovado.